Desenhos que foram estragados, parte 3. Jovens Titãs em Ação. Então, todo mundo deve conhecer o clássico Jovens Titãs, gente. Todo mundo deve conhecer esse clássico e velho Jovens Titãs, mano. Que é um dos melhores desenhos que passava na época da Cartoon. Esse desenho tem um ótimo desenvolvimento de animação, gente. Ele tem um ótimo desenvolvimento, uma ótima animação, uma ótima história, uma ótima cena de ação e também tem um pouco de comédia nesse desenho. É tipo assim, essa animação é focada em um pouco de uma comédia com um tema mais sério, né? Já que vocês entendem. E as piadas, cara, são boas demais, gente. Mas aí só que uma pena que esse desenho foi cancelado, né, gente? Infelizmente. E aí um tempo a Warner decidiu fazer um reboot do Jovens Titãs. E o que a Warner faz? Isso. Sim, o executivo da Warner transformaram os Jovens Titãs em um programa infantil. E nesse reboot aqui, eles ignoraram todo o desenvolvimento que o clássico tinha. E aí a única coisa que eles não deixaram é a comédia. Mas aí só que nesse reboot, ele é focado em uma comédia mal feita, forçada. E aí cada episódio, mano, as aventuras que esses Jovens Titãs passam é uma história, sei lá, tipo, começa, sei lá, com um monte de. Começa uma aventura mágica, com um monte de coisa, tipo, meia falante, cara, sei lá o quê. Mano, e as piadas desse desenho aqui é só sobre piada de bunda, de peido, mano. E cada episódio, quando eles passam por algumas coisas, por toda coisa que passa nesse aqui, ao todo episódio de Jovens Titãs, não, sobre nenhum todo, eles têm uma liçãozinha de moral besta. Mano, e os personagens, cara, desse reboot, mano, eles ficaram muito irritantes, cara. Então, os personagens de Jovens Titãs em Ação, eles só ficam pra lá e pra cá gritando, que nem feito maluco. E os personagens, cara, e o design dos personagens, cara, são muito cabeçudo e magrelo. Poxa, e falando isso, cara, nem as origens e as personalidades deles são respeitadas nesse reboot aqui, ó. Nesse reboot aqui, eles transformaram o Robin em um narcisista e ele é torturado todo episódio, mano. Todo episódio ele só sofre, mano. E também a Ravena, cara, ela só é obcecada por pôneis. Sim, exatamente o que você ouviu. A Ravena é obcecada por pôneis. E a Estelar, cara, mano, não tem nada pra falar sobre Estelar, não, gente. E já o Cyborg mutando, ele só pensa em comer. Cara, exatamente isso, gente. Todo episódio dos Jovens Titãs em Ação é só focado nisso, cara. Todos os personagens ficam lá gritando pra lá e pra cá, gritando pra lá e pra cá, soltam uma piadinha de peido e também ficam. E eles são muito mil vezes burros, gente. Mesmo que esse reboot seja ruim, ele pelo menos ele tem uma animação boa. Pelo menos ele tem um visual, né, muito infantil, muito atraente, mas mesmo assim a história é muito ruim. Mas também ele pode ter alguns episódios ruins, mas também eles têm alguns episódios bons. A maioria são ruins, mas ele pode ter alguns episódios que são bons. Mas pelo menos o único episódio bom que tem nesse reboot horroroso, que é o crossover que eles teve com o Jovens Titãs original. E não é só com o Jovens Titãs clássico, não. Eles fizeram um crossover com o Liga da Justiça também. É, o mesmo que esse reboot aí tem cada episódio de todos os personagens ficam gritando pra lá e pra cá, e fazendo careta, um monte de careta, sei lá o quê, fazendo piadinhas. Mas pelo menos ele tem algum desenvolvimento que são um pouco bom, né? Dá pra dizer assim. Então é isso. Essa foi a minha opinião sobre os Jovens Titãs em Ação.